Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos de curas parapsíquicas, ou seja, curas espirituais, curas sobrenaturais. Quem vai falar com a gente é o Dr. Frutuoso lá no programa da Ana Beatriz Barbosa. Tô bem curioso, vem comigo. Frederico, aí onde você está massageando o tórax com o meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio da poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral veio na minha mão. Em 1981, quantos anos atrás? 44 anos? Ano que eu nasci? 44 anos. Isso. Eu tinha um professor que me ensinou tudo que sabia de cirurgia do câncer, durante 20 anos. Não acreditava em nada. Não tem preocupação, está salvando milhares de vidas. Quando passa para o lado de lá, o que vai contar é a conduta, não é a crença. Sim. E aí desenvolve uma insuficiência mitral. O coração bombeia o sangue para frente, como a válvula mitral está defeituosa, volta para trás. E acumula no pulmão uma asma cardíaca. Já estava indo para o Instituto do Coração colocar uma prótese. Eu me encorajei, professor. Você sabe que eu faço parte de um grupo assim. Sei que o senhor não acredita, mas não estou preocupado com isso. O senhor gostaria de dar uma dessas reuniões conosco? O senhor já está indo para o Instituto do Coração botar uma prótese cardíaca? Não custa. Aceitou e foi levado. E foi colocado num leito ao meu lado. Estavam mais 3 colegas presentes. Ronaldo Luiz Gazola, durante 7 anos foi o secretário de saúde do nosso estado. Luiz Augusto Queiroz, presidente do Padre Pio, cardiologista. E José Carlos Campos, anestesista. 3 colegas, comigo 4. Frederico sai da cabine, não materializado, mas super incorporado no seu médium. Desnudo da cintura para cima. Se aproxima do meu professor já no leito e diz o seguinte: desabotoem a camisa do professor, aquela voz enérgica do nazista, do germânico. Desabotoem. Meu irmão, não duvide do que você vai receber, porque a sua dúvida pode dificultar o que foi autorizado. Aí começou a massagear o tórax para o meu professor. Massagear. Sem se descuidar do que estava fazendo, me indagou. Paulo César? Sim, Frederico. Você está vendo o que está acontecendo? Estou. Então relate em voz alta o que você está vendo para os seus colegas que estão aqui. Frederico, aí onde você está massageando o tórax com o meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio da poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Então eu entendi. Então ele está vendo pela clarividência. Clarividência, para quem não está acostumado, é o fato de você conseguir enxergar baseado em outras dimensões. Então quando você enxerga além, tipo, eu estou enxergando, mas não é físico. Isso é clarividência. A pessoa, tanto em estado de transe parapsíquico, mediúnico, quanto num estado como esse, acordado, se ela consegue ver. Mas que coisa, né? Ver uma poça de sangue, né? Tá bem curioso, vamos lá. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral veio na minha mão. Aí eu fiquei com aquela peça ensanguentada, olhando para os outros 3 colegas, assim, estarrecido. Tipo, materializou na mão dele, né? Se for isso, é extraordinário, né? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina do futuro de vocês saberá como fazer isso. Nós fomos desintegrando átomo por átomo a peça defeituosa, e à medida que ela ia sendo desmaterializada, nós fomos moldando no local uma prótese de ectoplasma que adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Nossa! Ó, peraí. Ectoplasma é aquela energia mais densa. Não sei se você está habituado com esse termo. Quando é energia mais densa, quer dizer uma energia que é usada em materialização, desmaterialização. Ectoplasma é uma energia muito poderosa, sim. Mas moldar no nível que ele está... Veja bem, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Vamos supor que tudo que ele falou seja realmente correto. Aquela pessoa ali, né, incorporada, quer dizer, no transe parapsíquico, estava ali massageando, quer dizer, não é massageando, jogando energia, promovendo ali a cura do negócio e desmaterializando. E aí, o Frutuoso que viu ali falou, ó, tô vendo um negócio, uma poça de sangue, um negócio branco. Pega o negócio branco. Quando ele pega,
Ele tira a válvula que estava no coração do cara cheio de sangue. Gente, isso é espetacular. Existem casos fabulosos de ectoplasmia na humanidade em relatos? Sim, existem. Mas igual esse que ele está falando é raríssimo, considerando que tudo seja genuíno, ok? Considerando isso, obviamente, né? Vamos lá. Mecânico de automóvel não podia me dar essa resposta. Que era o Frederic. médium. O médium era mecânico de automóvel. Mecânico de automóvel. Frederic, eu posso mandar examinar isso? Pode. Mandei 2 patologistas examinados, todos dois concluíram que era tecido cardíaco. Um dos colegas que estava comigo era cardiologista. Pediu a peça e olhou. Paulo César, até a cordoalha tendinosa está aqui. Um conjunto de tendões, filamentos, que impedem a válvula que ela se abra mais do que deva. Já pensou tirar a válvula né, doente, defeituosa, e colocar outra? Quem estava vendo isso era um cardiologista. Daquele dia em diante, tudo que o meu professor estava sentindo desapareceu. Em 1993, teve um infarto fulminante, morreu, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica. Nunca. Eu chamo hiperfísica porque ultrapassa os limites do corpo físico do humano. Talvez eu tenha uma resposta que uma pessoa descrente receba uma graça dessa. Quando tinha 13 anos, ele perdeu uma perna num acidente ferroviário. Peraí, então o médico passou por isso, não precisou mais fazer cirurgia, foi curado numa única sessão e continuou passando a vida duvidando? Bom, tem gente pra tudo que é jeito, né? Enfim, mas curioso. Geralmente as pessoas acabam se rendendo, pelo menos querendo estudar, ainda mais ele. Agora, um médico às vezes tem toda uma postura, todo um status que não quer abrir mão, né? Também pode ser isso. Sem uma das pernas, se transformou num dos maiores cirurgiões oncológicos que eu vi atuar na minha vida. Tudo que ele sabia, ele me ensinou. A maior parte dos pacientes que ele operava eram cancerosos indigentes. Indigentes. Ele precisaria de religião? Não. Eu acho que quem precisou de religião fui eu. A religião era a prática dele. Era a prática dele. Ele exercia a espiritualidade. Ele fazia o bem, ele fazia a caridade. Sim. Fora da caridade não tem salvação. Sim. Ele praticava a caridade naturalmente. Bem, em 2022, 41 anos depois da cirurgia dele, eu fiquei com uma compressão medular de 3 vértebras. L1, L2, L3, hemiplégico de todo o meu membro inferior esquerdo. Toda a minha perna esquerda estava paralisada. Tendo que dar aula de cadeira de rodas, tendo que operar sentado em bancos altos, tendo que dar palestra no Piauí em São Paulo, tudo de cadeira de rodas. Tudo que era possível os meus colegas do Pedro Ernesto fazerem, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho, foi feito sem nada dar sucesso. 1922, agora, 3 anos atrás. 2022. Aí, bom, no dia 26 de novembro, aconteceu uma sequência de fatos que eu nunca mais vou esquecer. Morrendo de dor, entro dentro daquela farmácia em frente ao Hospital Pedro Ernesto para comprar um remédio analgésico potente, compro. Chego na banca para pagar, abro a carteira. Todos os meus cartões tinham desaparecido. Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Unimed, sumiu tudo. O dinheiro não. Se alguém quisesse me roubar, teria levado a carteira, teria levado o dinheiro. Tudo bem. Naquele mesmo dia, levei um CD com uma ressonância magnética da minha coluna a um colega osteopata. Ortopedista. Aí pegou o CD, botou no computador, a imagem não apareceu. Aí ele falou, cadê a imagem? A imagem tem que estar nesse CD. Eu vi de manhã no Pedro Ernesto com meus colegas. Abre a gaveta e recoloca o CD. Ele reabre a gaveta. O CD tinha desaparecido. Ele olhou para mim, olha, eu tenho mais de 70 anos. Isso nunca aconteceu comigo, não. Nunca vi isso acontecer. O que eu ia falar? Quieto. Falar. Naquele dia, às 4 horas da manhã, eu abro os olhos. Minha esposa dormindo ao lado. A atmosfera do quarto estava com uma pureza que eu pensei que tinha desencarnado. O ventilador do teto girando paralisou, não diminuiu os movimentos. Estancou. O que eu pensei? Com essa pureza da atmosfera, provavelmente está chegando algum médico espiritual para me ajudar. Ou eu desencarnei. Ou desencarnei. E pela primeira vez na minha vida, eu percebi o que acontecia com meu pai.
a mensagem telepática. Não foi aqui, foi aqui. Nítida. Estamos aqui para te ajudar. Isso uma sensação, Paulo, Nítida. Nítida. inquestionável. Não é sensação, aqui na Beatriz, assim, o fenômeno ele é real. Quando você tem a telepatia, é a telepatia. Há uma comunicação que você tem noção absoluta de que não é tua. Alguém falou com você. Só que em vez de ouvir realmente pelos ouvidos, como ele falou, é de base mental. Para quem nunca teve telepatia, parece uma viagem. Não, é subjetivo. É uma coisa... Não é nada subjetivo. É a coisa mais objetiva que tem. É alguém falando com você. E não é o seu pensamento. Quando acontece de um fenômeno genuíno, você não tem a menor dúvida. Entendeu? Agora, o que ele está falando de ceder, desmaterializar, gente, tudo isso é processo de ectoplasmia. Essa energia mais densa, ela que atua nesses processos. Inclusive, experiências de quase morte, por exemplo. Quando a pessoa é declarada morta, ela volta para o corpo, lembrando de tudo, essa energia que faz ela reviver, que faz ela voltar a ter vitalidade, que cura certas doenças que ela tinha naquele episódio lá de quase morte, quer dizer, que ela quase morreu, e ela volta curada, tudo é base ectoplásmica, essa energia mais densa. Ai, mas o meu vizinho tá doente, meu familiar tá com problema. Por que não vem alguém, igual fizeram no Frutoso aí, e curam? Aí, meu caro, cada caso é um caso. Tem que ver a autoridade moral, quer dizer, tem que ver quais os méritos que aquela pessoa tem para passar por isso. Por quê? Não se engane. Os seres extrafísicos, quer dizer, os mentores, os guias, eles têm cura para tudo. Para tudo. Se uma pessoa não é curada, é porque ou ela precisa passar por aquilo, ou tem algum componente no contexto dela que é... Sabe? Outra coisa, ninguém é super protetor. A pessoa tem uma doença que ela foi lá, fez um monte de besteira, só está colhendo aquilo que ela plantou. Ai, coitadinho, não vamos deixar ele colher, vamos tirar a doença dele. Não, tira nada não, deixa lá. Então tem que analisar o caso. Agora, que pessoas são curadas e conseguem voltar da morte, como no caso da EQM. Em casos como ele, isso tem casos que são reais sim. Não é nada de viagem da maionese não, tá? Muito pelo contrário, mas vamos lá. Não tinha como explicar. Bom, se eles estão se comunicando comigo no pensamento, eu vou me comunicar pelo pensamento. Posso saber o nome de quem aqui está para me ajudar? Veio o nome do meu professor, que foi operado da válvula mitral. Aí, ó, plot twist. Caramba, isso é impressionante, hein? Há 41 anos atrás. Veio Ele retribuir. desencarnou em 1993. A primeira coisa que veio no meu pensamento foi um desentendimento que tivemos em 1984. Imediatamente, professor, lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei. Retorno. Paulo César, você não me causou mal nenhum. Professor, lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. E agora não é para mim não. É para você, Ana. É para todos esses que estão sendo alcançados pelo maravilhoso trabalho que você está desenvolvendo. Porque todos eles, você, também tiveram professores. Com certeza. Onde eles estão agora? Olha o que veio para mim. Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. Professor, e com relação aos erros que eu cometi e que ainda cometo? Mas eu também cometi os meus erros. Aí eu parei. Ele não. Vire de bruços. Virei de barriga para baixo. Coloque o teu tornozelo direito atrás do joelho esquerdo. O membro esquerdo todo é o que estava paralisado. Coloquei. Ana, nitidamente naquele momento, alguém segurou o meu tornozelo esquerdo e que começou a fazer flexões para frente e para trás, como se algum tratamento fisioterápico estivesse sendo feito. Terminou. Volte à posição normal. Tudo através de telepatia. Voltei. E agora para arrasar. Paulo César, você quer saber por que está passando pelo que está passando? Olha aí, ó. Falei. Por que a pessoa passa por algo? Sempre tem uma necessidade evolutiva. Ou porque ela plantou também só porcaria, né? E tá colhendo aquilo que merece. Mas, que será? Por que será que ele passou por isso? Agora não, essa eu quero ver. Vamos lá. Quero, professor. Você está incomodando muito com o que escreve, com o que fala, aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra.
Dali em diante, a atmosfera do quarto começou a voltar à normalidade e o ventilador voltou a girar. E aí minha esposa despertou. O que está acontecendo? Olha só, quer dizer, os assediadores, né? Os obsessores, os seres doentios, falam, esse cara aqui a gente tem que atrapalhar ele, porque tudo que ele fala está incomodando e está esclarecendo pessoas. Vamos ferrar, lascar com a saúde dele. Olha só. Não sei se você vai acreditar, mas aconteceu isso. Houve um efeito físico no ventilador. De onde veio o ectoplasma? Da minha esposa. Que estava dormindo. Desmaiada. Percebeu? Daquele dia em diante, tudo que estava sendo feito pelos meus colegas começou a dar resultado. Na mesma semana me colocaram de novo na mesa de cirurgia, infiltração com anestésico e corticoide na minha medula, e eu saí da mesa sem sentir mais nada. Isso foi em novembro de 2022. Nós estamos em fevereiro de 2025. E olha que interessante, né? Porque como a coisa é em conjunto, né? Porque foi feito isso, mas não é que aquilo resolveu. Abriu todo o portal para que o tratamento dos seus colegas fizesse muito mais efeito. Exatamente. É a conjunção, não é isso ou aquilo. Às você vezes está as percebendo pessoas ficam... a importância do seu trabalho divulgando isso? Eu fico boba como uma classe médica e falo com todo carinho, quero ser médica para sempre. Acho que não tem volta. E eu digo sempre, quando alguns estudantes chegam, Bia, porque é meu professor, não sei o que, ela fala, ame a medicina, não ame os médicos. Sim. Porque a medicina é mais do que... Ninguém é médico por acaso. Os médicos, né? Mas como as pessoas ficam isso ou aquilo? Não. Se houver uma cura, uma união de tudo, ninguém está falando, é só rezar. Não, é só é tudo. Exatamente. É o ambiente que se cria, são as possibilidades do que é possível. Às vezes não é. E faz parte do jogo a gente saber que às vezes não é. Né? A gente tem que ter essa calma, essa tranquilidade, né? Mas através do conhecimento e das informações fica menos difícil você adquirir. Uma frase do Rocha Lima eu nunca mais esqueci, porque eu estava recém saído da faculdade de medicina, vendo isso acontecer, eu acho que eu vou mudar, o rapaz vai mudar o eixo da Terra, vai verticalizar o tamanho, eu estou vendo o que eu estou vendo, e aí ele me deu uma advertência muito séria. Cuidado, doutor, o fenômeno não modifica ninguém, o que modifica é a reforma íntima. A prática. Isso. A reforma íntima de cada um. Perfeito. Quando a gente fala reforma íntima, a gente está falando o quê? O investimento que você faz em você mesmo. Agora, olha só. Eu sei que fenômeno físico, de efeito físico, parece uma coisa assim, impossível. É raro. Não acontece toda hora. Tem gente que explode copo na própria casa, tem gente que explode lâmpada. Isso são efeitos físicos menores. Mas é que não dá pra... Um dia talvez eu fale, mas eu já passei por cada efeito físico, assim... impressionantes. Eu que fiz? Não, mas a energia estava predisposta, os seres ali também estavam, seres extrafísicos, gente que já faleceu, e você fica assim, é impressionante como é que, se você conta, parece que ninguém vai acreditar, mas é incrível. Inclusive, olha só, falando em ventilador, recentemente eu fui lá no podcast do Sem Groselha, do querido Fermento, um cara fora de série, recomendo todo mundo se inscrever no canal do Sem Groselha, e lá aconteceu um efeito físico. Olha só, eu estava falando sobre um caso que eu tive, que quando eu volto para o corpo, eu estava no estado de... Tudo estava um êxtase tão forte, uma energia tão poderosa, assim, que o ventilador, na época que eu usava, o vento que batia em mim trazia um êxtase, um prazer enorme. E eu poderia falar isso da forma que eu estou falando para vocês aqui, rapidamente. Mas eu fiquei ali buscando, lembrando daquele momento, sabe? Fiquei ali resgatando aquele processo. Eis que quando eu estou com o meu braço esticado falando da hélice, do vento que vinha, e lembrando, trazendo aquela energia de volta para mim, o meu braço esticado, na frente dele tinha o quê? O ventilador. O ventilador não estava no chão, ele estava preso um pouco acima do chão, nisso ele cai, dá para ouvir, eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui rapidinho, curtinho. O ventilador cai no chão e depois ele bate no tripé da câmera que dá uma leve trepidada. E quando caiu, eu falei, falei ventilador, caiu, e todo mundo ficou espantado. A cara da pessoa que estava ali atrás do computador também foi impagável. Mas assim, é efeito físico, foi filmado. Aí você pode falar, mas é coincidência. Coincidência? Não era. A energia ali estava muito forte. Eu fiz por vontade própria? Não. Se você me perguntasse, tinha um ventilador ali? Eu nem lembrava, nem sabia que tinha ventilador.
Mas, inclusive, foi filmado logo depois do ventilador, já no chão. Ele não estava no chão, ele no chão, o jeitinho que ele ficou. Então, efeitos físicos acontecem, são reais. Inclusive, olha essa cena aqui que eu falei pra você. Dá uma olhadinha aqui que eu volto depois pra comentar no final. Lembro que quando eu voltei pro corpo, o ar que vinha... na época, não tava, acho que o meu ar-condicionado estava estragado, eu tava usando um ventilador. A hélice do ventilador, o ar que batia em mim, dava um prazer só de... Ó, falando do ventilador, ó, caiu. Caralho. Você viu Essa essa? coincidência foi no mínimo uma boa coisa. Cara, tu falou Eu falei, o ventilador caiu, velho, Despencou tipo, o pescoço dele. Mano, isso foi no mínimo engraçado, né? Foi uma sincronicidade boa, né? Foi. E, enfim, aí o ventilador ali, né, veio... Eu sentia que o vento vindo dele, quando tocava na minha pele, dava uma espécie de prazer, uma espécie de sensação de... Eu tava num êxtase. Num Assim. êxtase. Agora, e você? Você conhece algum caso que aconteceu contigo ou com pessoas do seu entorno que passaram por fenômenos assim? Que viram objetos caindo, quebrando ou desaparecendo, como ele mesmo fez? Imagina só, né? Sai ali a válvula do coração da pessoa na mão dele e, de repente, como é que ele está vivo? Não, tem uma outra válvula colocada no lugar. E agora eu esperava, você falou, geralmente os médicos, quando muito céticos, quando eles morrem, né, descartam o corpo, melhor dizendo, aí eles veem, não, tem uma outra realidade, o universo é mais complexo, existe uma outra medicina em outras dimensões, entende de energia, o que acontece? Geralmente esses médicos vão fazer o quê? Ajudar pessoas, grupos que fazem esse tipo de ajuda. Então o médico aparecer para curar a sua própria perna, a enfermidade, né, que nada resolvia, é impressionante. E caso que nem ele falou, o ventilador parou. Gente, pode parecer coisa assim de cinema, mas fenômenos assim acontecem. E concordo totalmente com ele. Foi a esposa ao lado que foi a doadora desse ectoplasma. Ectoplasma, tá? Eu sei que no passado foi feita muita foto fraudulenta, tinha muita besteira. Tem gente que até hoje ridiculariza o termo ectoplasma, mas o fenômeno é real. Não é tão comum, mas quando é verídico, é extraordinário. Mas enfim, coloque nos comentários aqui o que você já viu sobre esse assunto, se já ouviu alguém falando, o que você acha de tudo isso, tá bem? E lembrando, gosta desse conteúdo? Ora, curta o vídeo, se inscreva no canal, tem muito vídeo bom aqui no canal já para você analisar, para você, né, vamos dizer assim, digerir, para você degustar, né, fazer uma degustação de vídeos bons aqui no canal, tá cheios, e compartilhe esse vídeo ou outros com outras pessoas que você acha que possa agregar, tá bem? Então é isso, eu fico por aqui, eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias ectoplásmicas para vocês, até a próxima, valeu!